Raimundo Pedro nasceu de um ventre silencioso, quando já era tarde demais para sua mãe. Era o ano de 1200, ou talvez 1204, na pequena aldeia de Portel, na Catalunha, e a mulher que o carregava em si já jazia sem vida quando decidiram abrir-lhe o ventre, numa cesariana rudimentar e desesperada. O bebê respirou contra toda lógica, e por isso o chamaram de nonato, o que quer dizer não nascido, porque veio ao mundo sem nascer como os outros. Arrancado da morte antes mesmo de viver, o pequeno Raimundo se tornaria, anos mais tarde, aquele que devolveria a vida a tantos, homens, mulheres e crianças escravizados, humilhados, esquecidos, e ainda hoje é invocado como padroeiro das gestantes, das parturientes, dos obstetras e dos nascituros, sinal de esperança para quem gera a vida em meio ao risco. Sua festa litúrgica, celebrada em 31 de agosto, recorda aquele que nasceu duas vezes, uma para a terra e outra para o céu. Privado do calor do colo materno, Raimundo cresceu buscando no sagrado um lugar onde repousar o coração. Era um menino de alma recolhida, mais amigo das capelas silenciosas do que das conversas do mundo. Aos olhos humanos, parecia um garoto frágil, introspectivo demais, quase deslocado entre os seus. Mas aos olhos do céu, ali estava o escolhido. Um coração que, em vez de endurecer-se diante da perda, floresceu em compaixão. Um espírito que, em vez de se rebelar contra a dor, encontrou refúgio nas mãos da Mãe de Deus, a quem começou a chamar de mãe desde cedo, com a intimidade de um filho que sabe que foi adotado por amor. Neste caminho de lágrimas e revelações, Raimundo aprendeu cedo que o verdadeiro poder está em servir, e que há uma força divina escondida naqueles que o mundo julga frágeis. Quando jovem, viu-se diante de uma escolha: seguir a ambição de seu pai, que desejava para ele prestígio e posição, ou escutar a voz suave que o chamava a uma vida escondida, feita de oração, sacrifício e entrega. Não hesitou. E assim, o menino não nascido se tornou o libertador de muitos. Com o coração inflamado pelas palavras de Jesus, estive preso e vieste me visitar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 36. Fez-se cativo entre os cativos. Pregou nas masmorras. Amou os esquecidos. Suportou torturas inenarráveis e teve seus lábios selados com um cadeado de ferro para que parasse de anunciar Cristo. Mas nem o ferro, nem a dor, nem o silêncio conseguiram calá-lo, porque quem fala com a vida evangeliza mesmo em silêncio. Esta é a história de um homem que escolheu o último lugar para abrir caminho aos que estavam acorrentados. De um santo que nos ensina que a liberdade começa no coração. De um servo que fez de seu próprio corpo moeda de resgate. E que, no fim, recebeu das mãos de Cristo a última comunhão, selando com lágrimas e louvor sua entrada na eternidade. Neste testemunho, cada alma cansada encontrará consolo. Cada mãe em risco, esperança. Cada servo fiel, inspiração. Porque São Raimundo Nonato não é apenas uma lembrança litúrgica. É um grito silencioso de amor que continua ecoando entre os que clamam por libertação. Era madrugada quando o silêncio da morte pairou sobre a casa. A jovem mãe, prestes a dar à luz, havia partido deste mundo antes que o filho pudesse respirar. Naquela aldeia escondida da Catalunha, ninguém esperava outro desfecho, senão o luto duplo. Mas algo inexplicável movia os corações ao redor. Uma urgência divina, um pressentimento de que aquela criança, ainda envolta no ventre sem vida, trazia consigo uma missão que o mundo não poderia perder. E assim, em gesto extremo e raro, abriram o corpo da mãe. E do ventre da morte nasceu a vida. Raimundo Pedro foi arrancado da escuridão como uma centelha que vence o abismo. Sobreviveu, chorou, respirou, e imediatamente tornou-se um milagre vivo entre os seus. Nonato, passaram a chamá-lo, não nascido, porque nascera de maneira nunca vista, como se o próprio Deus o tivesse conduzido pelas mãos. Já naquele instante primeiro, sua existência carregava um selo, não pertencia ao mundo comum. Era filho da providência, consagrado antes de qualquer decisão humana, como Jeremias que ouviu do Senhor. Antes que te formasse no ventre materno,
eu te conheci, e antes que saísses do seio, eu te consagrei. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Crescer sem o calor da mãe foi uma ferida silenciosa que Raimundo carregaria pela vida inteira, mas também foi o solo onde germinou sua ternura singular. Desde menino, seu olhar buscava o céu com uma delicadeza incomum. Seu coração, tão cedo tocado pela dor, encontrava consolo na imagem da Virgem Maria. Foi nela que ele encontrou abrigo. Foi nela que reconheceu o rosto da maternidade eterna que não abandona nem os que choram no berço. Esse amor filial à Mãe de Deus floresceria como raiz profunda em sua alma, sustentando-o nas maiores provações. O povo da aldeia logo percebia que havia algo diferente naquele garoto. Era piedoso, recolhido, de fala mansa e coração disponível. Não se distraía com jogos ou vanglórias. Preferia os cantos sagrados aos gritos das festas, os campos silenciosos ao burburinho das praças. Quando caminhava entre os rebanhos, seus lábios murmuravam preces e os olhos pareciam sempre em busca de um lugar mais alto. Não havia ali uma promessa de grandeza humana, mas uma vocação que se anunciava como chama discreta, aquela que acende, não para se mostrar, mas para iluminar o caminho dos outros. Cada vez que alguém narrava seu nascimento, o espanto renovava-se. Como pode alguém viver após ser retirado do corpo da mãe já sem vida? Como pode uma vida surgir do impossível? E ainda assim, Raimundo estava ali, crescendo, rezando, aprendendo a amar. Esse prodígio inicial se tornaria símbolo de toda a sua missão, ser sinal de que a graça pode nascer onde tudo parece perdido. Por isso, a Igreja o honra como padroeiro das gestantes, das parteiras, dos obstetras e dos nascituros. Porque sua vida começou como uma vitória sobre a morte, e foi sempre, até o fim, uma resposta do céu para os que já não tinham mais esperança. A ausência da mãe foi o primeiro silêncio que Raimundo aprendeu a escutar. Cresceu em uma casa onde faltava o perfume materno, o toque das mãos que embalam, a voz que canta para acalmar. Havia, no ambiente em que viveu a infância, uma falta constante, e talvez por isso seu coração tenha se voltado tão cedo ao invisível. Não havia consolo que o mundo pudesse oferecer para uma perda tão precoce. Mas havia um lugar onde o menino sentia a acolhida, diante da imagem da Virgem Maria. Desde pequeno, Raimundo buscava a Mãe do Céu com um amor instintivo, como quem reconhece ali uma presença real. Não se tratava apenas de devoção ensinada, era uma necessidade interior. Ele a chamava de mãe, recorria a ela com a intimidade de quem sabe que foi adotado pelo céu. Na solidão de sua infância, foi Maria quem o envolveu em ternura. Ele encontrava consolo diante das imagens e parecia conversar com ela como se a visse. A fé brotava não apenas da doutrina, mas de uma experiência viva, quase sensível, de proteção e consolo. Era o santuário de uma alma órfã, cuidada por aquela que, mesmo sendo rainha, se inclina para acolher os mais pequenos. A tradição nos diz que Raimundo era um menino de profunda piedade. Preferia os cantos da capela ao burburinho dos outros jovens. Não por medo ou isolamento, mas porque ali, no recolhimento, ele sentia-se inteiro. O altar se tornava lar. A oração era seu idioma mais natural. Havia nele uma espécie de maturidade precoce, um senso de eternidade que o afastava das vaidades passageiras. Quando os outros corriam atrás de prazeres e honrarias, ele se detinha em longas contemplações diante do sagrado. Não era fuga, era vocação. Seu pai, homem prático e preocupado com o futuro do filho, via com apreensão essa inclinação à religiosidade. Planejava para Raimundo uma carreira de prestígio, talvez junto à corte do rei de Aragão. Mas, por mais que tentasse incutir no filho a ambição do mundo, encontrava resistência serena. Raimundo aceitava as tarefas do dia a dia com obediência, mas nunca abandonava seu tempo de oração. Levava o terço consigo aos campos, e entre uma atividade e outra, refugiava-se na pequena capela de São Nicolau, perto da fazenda da família. Ali, em meio ao silêncio das pedras antigas, ele entregava o coração a Deus. Foi nesse tempo de juventude
que o céu começou a manifestar com mais clareza os sinais de uma missão. Raimundo, mesmo sem saber, estava sendo preparado por dentro. A ausência da mãe moldara em sua alma uma sensibilidade para o sofrimento dos outros. Quem carrega a dor silenciosa da perda sabe reconhecer a dor alheia com compaixão. Assim, o menino não apenas amava a Deus, ele se compadecia dos que sofriam, e nessa compaixão silenciosa germinava o libertador de cativos que um dia ele se tornaria. À medida que amadurecia, Raimundo demonstrava um amor crescente por Deus que ultrapassava o que era comum até mesmo entre os piedosos. Embora assumisse com responsabilidade os afazeres da fazenda, pastoreando o rebanho e cuidando da terra como seu pai lhe ordenava, seu coração permanecia sempre voltado para o alto. Mesmo no trabalho, levava consigo o terço e, enquanto guiava as ovelhas pelas colinas da Catalunha, recitava o rosário com devoção comovente. Para Raimundo, rezar era mais importante que descansar, mais urgente que comer. Ele não fugia da vida, mas a elevava com a oração. Essa entrega crescente começou a causar desconforto entre os empregados. Alguns acusavam o jovem de negligenciar os deveres ao passar tempo demais na capela. A pequena ermida de São Nicolau tornara-se quase sua morada espiritual. Lá, diante do altar, Raimundo chorava, suplicava, silenciava-se. Era como se sua alma vivesse uma liturgia escondida, longe dos olhos do mundo. Mas seu pai, já cansado das queixas, decidiu certa vez surpreendê-lo no campo. Queria flagrá-lo, quem sabe, para corrigir-lhe a irresponsabilidade. Contudo, ao se aproximar dos pastos, foi tomado por um espanto que jamais esqueceria. Raimundo estava na capela, de joelhos, em profunda oração. Até aí, nada de novo. Mas as ovelhas não estavam dispersas. Estavam unidas em ordem, cuidadas com carinho. E ao lado delas, um jovem de beleza sobrenatural, um pastor que ninguém conhecia, velava por elas com uma serenidade que não era deste mundo. O pai estremeceu. Tentou entender o que via. Quando Raimundo o avistou, correu até ele e, com a naturalidade de quem confia inteiramente na ação divina, explicou que havia deixado o rebanho sob os cuidados de um pastor angelical, um anjo, um enviado do céu para que ele pudesse se entregar à oração. Aquela visão rompeu as resistências do pai. Até então, via a piedade do filho como uma fantasia juvenil, algo que precisava ser freado antes que comprometesse o futuro. Mas diante do milagre silencioso, o coração endurecido começou a se dobrar. O homem prático, até então guiado pelo senso de utilidade e prestígio, reconheceu que havia algo maior operando na vida do filho. O sobrenatural não podia mais ser ignorado. Deus estava com Raimundo. Esse episódio transformou para sempre a relação entre pai e filho. O que antes era imposição deu lugar à permissão. Aquele homem, marcado pela rigidez, passou a respeitar o caminho interior do filho. E Raimundo, agora com mais liberdade, pôde intensificar sua busca por Deus, certo de que o céu o acompanhava de perto. Esse anjo pastor não apenas guardara o rebanho, mas também abrira a porta da vocação que se aproximava. A alma de Raimundo, já aquecida pela oração e pela ternura silenciosa de Maria, começava a arder com uma inquietação nova. Por volta dos 18 anos, algo em seu interior se moveu com intensidade incontrolável. Não era dúvida, nem crise, mas um chamado. E ele não vinha dos homens. Chegou como uma certeza sussurrada, como uma brisa que toca o rosto com suavidade, mas deixa o coração em chamas. Raimundo ouviu falar de uma nova obra que nascia na igreja, a Ordem das Mercês, fundada para libertar cristãos escravizados nas terras muçulmanas. E quando ouviu falar dela, sentiu como se sua vida inteira tivesse sido escrita para esse propósito. O carisma da ordem, nascida sob a inspiração de Nossa Senhora e conduzida por São Pedro Nolasco, falava diretamente ao que havia de mais profundo em seu ser. O desejo de entregar a vida pelos que sofrem, de dar liberdade aos que estão presos, de ser reflexo da misericórdia divina. A escravidão era considerada uma realidade normal em sua época, mas Raimundo não conseguia aceitar.
Seu coração, moldado pela dor e pela oração, se revoltava em amor. A liberdade que Deus lhe dera ao nascer era, agora, a liberdade que ele queria oferecer a outros. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto rezava como de costume na capela de São Nicolau, Maria Santíssima lhe apareceu, não em sonho, mas com uma presença real envolta em glória. A Mãe do Céu, que o adotara desde a infância, agora o chamava pelo nome e o enviava. Ela o chamou de filho, prometeu protegê-lo em todos os perigos. E, com olhar materno, revelou-lhe a vontade de Deus. Deveria ingressar na ordem mercedária, consagrando-se à missão de resgatar cativos. Raimundo ouviu, chorou e respondeu com o coração inteiro. Estava pronto. Mas como em toda verdadeira vocação, o selo da entrega só se confirma na aprovação. Logo após a visão, Raimundo enfrentou uma tempestade interior. Foi assaltado por tentações violentas contra a castidade, um fogo sombrio que ameaçava corromper sua pureza. Por dias, lutou em silêncio, dilacerado por dúvidas e desejos, mas lembrou-se da promessa de Maria. Invocou sua ajuda com fé ardente, e a mãe respondeu. A graça venceu, a pureza foi preservada. Em gratidão, Raimundo fez um voto solene. Consagraria sua virgindade a Deus e a Nossa Senhora por toda a vida, como sinal de amor indivisível. Maria apareceu novamente, desta vez sorrindo. Confirmava ali que o céu se agradava daquela escolha. O chamado estava selado. O jovem pastor de Portel tornava-se, no íntimo, um cavaleiro da misericórdia. Ainda haveria lutas para convencer o pai e deixar para trás a segurança do lar, mas a decisão já estava tomada. A mesma força que o fizera nascer contra toda a esperança, agora o fazia renascer para a missão. O mesmo ventre que um dia o gerara, agora era o seio da igreja, onde ele seria gestado como instrumento da libertação divina. Convencer o pai a permitir sua entrada na vida religiosa não foi simples. Ainda que o coração do velho homem já houvesse sido tocado por sinais divinos, como o anjo que guardou o rebanho, ceder o filho único a uma vida de pobreza, riscos e renúncia exigia mais do que aceitação, exigia fé. Mas Raimundo, agora movido por uma certeza que vinha do alto, enfrentou essa luta com mansidão firme. Não discutiu, não impôs. Apenas mostrou com serenidade que o chamado de Deus era maior que qualquer outro desejo. E o pai, enfim, deixou-o partir. Era o ano de 1224. Raimundo deixava para trás sua casa, sua terra e sua história, para vestir o hábito branco com a cruz vermelha da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Em Barcelona, foi acolhido pelos primeiros mercedários e recebeu a formação diretamente de São Pedro Nolasco, fundador da ordem. O Santo Mestre logo reconheceu no jovem Raimundo uma pureza e um zelo fora do comum. Via-se nele não apenas piedade, mas um amor ardente pelos que sofriam, um amor que se dispunha a tudo, até mesmo a morrer, se necessário, para libertar os cativos. Era o espírito da ordem, nascido da própria inspiração de Maria. Não bastava anunciar o Evangelho, era preciso encarnar a misericórdia. Não bastava rezar pelos escravizados, era preciso ir até eles, pagar seu resgate, abraçá-los, devolvê-los a fé e a dignidade. Raimundo fez seus votos religiosos e logo foi ordenado sacerdote. Ao prostrar-se diante do altar, não ofereceu apenas sua juventude ou sua castidade. Ofereceu sua vida inteira. Naquele gesto silencioso, dizia com os olhos fechados: Sou teu, Senhor, e tudo o que tenho é para os teus filhos acorrentados. Era a resposta de um coração inteiro. Aquele que nasceu sem ser esperado, agora se entregava sem reservas. Na sua alma vibrava a certeza de que Deus o chamava para algo maior do que ele poderia imaginar. E assim começou o seu Pentecostes pessoal. Nos momentos de adoração, diante do Santíssimo Sacramento, Raimundo sentia arder nele a mesma chama que moveu os apóstolos. Estive preso e vieste me visitar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 36. Era a frase que ecoava como um mandamento íntimo. Não se tratava de uma metáfora. Ele queria literalmente visitar os presos,
tocar suas feridas, libertá-los com o amor de Cristo. O altar e o cárcere se tornavam para ele dois extremos de uma mesma missão: oferecer a presença viva de Jesus aonde quer que a dignidade humana estivesse esquecida. Raimundo não buscava reconhecimento. Sua alegria era preparar-se no escondimento, no serviço, na obediência. Cada estudo, cada oração, cada noite em vigília era como o tijolo silencioso de uma missão que ainda se revelaria por inteiro. Ele sabia. O tempo da semeadura exige paciência, e a colheita dos céus só se alcança com lágrimas e sangue, mas estava pronto. A semente já germinava. Os primeiros anos de ministério de Raimundo foram vividos em solo espanhol, onde ele aprendeu a arte sagrada da redenção de almas e corpos. A Ordem das Mercês o preparava não apenas com estudo e oração, mas com a experiência concreta da misericórdia encarnada. Quando, enfim, foi designado para a missão de Redentor, aquele que parte em nome da Ordem, para negociar a liberdade dos cristãos escravizados, seu coração já ardia como brasa viva. Era hora de atravessar as fronteiras do conforto e colocar os pés nas regiões onde a esperança se extinguira. Raimundo, que aprendera a contemplar diante do altar, agora contemplaria o rosto de Cristo nas chagas dos cativos. Sua primeira missão significativa aconteceu na região de Valência, onde muitos cristãos viviam acorrentados sob domínio muçulmano. Raimundo chegou ali com humildade, mas também com coragem sobrenatural. Não trazia armas, mas levava a fé. Não impunha força, mas oferecia amor. Com os recursos obtidos pela Ordem, frutos da generosidade dos fiéis, ele começou a negociar com os senhores de escravos, pagando resgates, libertando homens, mulheres, até crianças. Aproximadamente 140 pessoas foram libertadas por suas mãos nessa primeira expedição. Cada libertação era um parto espiritual. Cada prisioneiro que voltava à liberdade era para Raimundo como um filho reencontrado. Mas ele não se contentava em quebrar correntes físicas. Raimundo sabia que muitos daqueles irmãos haviam perdido mais do que a liberdade exterior. Haviam perdido a fé. A dor, o abandono e o desespero haviam esfriado seus corações. E é aí que ele se revelava. Não apenas como um redentor, mas como um verdadeiro pastor de almas. Ele se sentava ao lado dos que choravam, ouvia suas histórias, escutava confissões ali mesmo, em meio às ruínas. Anunciava o Evangelho com ternura, como quem oferece água fresca a quem morre de sede. Pregava o perdão, a dignidade, a esperança. E muitos retornavam a Deus, não apenas por gratidão, mas porque reconheciam em Raimundo a presença viva de um amor que não desiste. As lágrimas eram companheiras constantes. Ele chorava. Chorava ao ver mães abraçando filhos que julgavam mortos. Chorava ao ouvir de volta os cânticos de louvor nos lábios dos que haviam sido calados pela dor. Chorava ao perceber que, mesmo nas trevas, a luz ainda podia reacender. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma compaixão tão pura que se tornava força. Como o próprio Jesus, que ao ver a multidão exausta e faminta, teve compaixão deles porque estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36. Raimundo era movido por um amor que só sabe dar-se inteiro. Ali começava o verdadeiro testemunho de sua vocação. Não era apenas o frade que libertava escravos. Era o sacerdote que devolvia o rosto de filhos a homens marcados como mercadoria. Era o irmão que reerguia almas caídas. Era o pastor que, ao encontrar a ovelha perdida, carregava-a nos ombros, com o coração em festa. Cada vida libertada era para ele uma vitória do céu. E ao final de cada jornada, voltava mais pobre nos recursos, mas mais rico na graça. Era o ano de 1236, quando Raimundo partiu em missão para o norte da África, mais precisamente para Argel, uma das regiões mais temidas pelos cristãos escravizados. Ali, a fé era tratada como crime. A cruz era sinal de afronta e os filhos de Deus eram reduzidos à condição de mercadoria. Foi nesse cenário brutal que Raimundo chegou, trazendo consigo o que restava dos recursos da Ordem das Mercês. Com esses meios, conseguiu libertar 140 cativos, negociando com paciência,
oração e inteligência. Mas ao final da jornada, restavam ainda 28 prisioneiros, homens e mulheres que imploravam por salvação. Não havia mais dinheiro. Não havia mais como negociar. O que fazer? Raimundo não hesitou. Diante dos olhares assustados dos prisioneiros e do espanto de seus algozes, fez a proposta que mudaria o rumo de sua vida. Ofereceu-se como refém no lugar dos 28. Entregou-se em troca deles. Seu corpo, sua liberdade e sua segurança, tudo foi dado para que outros vivessem. Era o cumprimento literal do voto da ordem, que permitia que um mercedário se colocasse no lugar de um cristão se necessário. E Raimundo o fez com paz no olhar, não como um herói impetuoso, mas como um cordeiro que sabia para onde ia. O impacto de sua entrega foi profundo. Os cativos libertos choraram ao vê-lo acorrentado. Muitos queriam recusar a liberdade, pois não suportavam a ideia de que um sacerdote ficasse para trás. Mas Raimundo os abençoou, um a um. Olhou nos olhos de cada um deles e disse que agora deveriam viver por Cristo, com mais fidelidade ainda, que sua dor se transformasse em conversão, que sua liberdade fosse usada para amar e servir. E então, sob os olhares vigilantes dos soldados, foi levado. Tornou-se prisioneiro como os outros, mas com um propósito claro: estar com os que ninguém via, amar os que o mundo desprezava, testemunhar que o Cristo crucificado ainda caminha entre os que sofrem. Dentro da prisão, Raimundo começou uma nova missão: evangelizar os próprios carcereiros, consolar os companheiros de cela, restaurar a fé dos desesperados. E tudo isso sem sombra de revolta, sem ódio, sem desespero. Ele sabia em quem confiava. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Essa frase, tantas vezes lida nos evangelhos, agora se tornava carne viva em seu gesto. A troca não foi um ato isolado de heroísmo, foi fruto de uma vida inteira de preparação interior, de uma alma que, desde o nascimento, sabia que havia sido resgatada para resgatar. Sua coragem não vinha da força humana, mas da união profunda com o Senhor. Era Cristo quem vivia nele, e por isso, mesmo prisioneiro, Raimundo estava livre, porque a verdadeira prisão é viver longe do amor, e a liberdade verdadeira é dar-se sem medida. O cárcere em Argel era uma ferida aberta na dignidade humana. Ali, Raimundo foi lançado sem piedade, submetido a torturas físicas e psicológicas. Mas o que mais incomodava seus captores não era seu corpo, era sua voz. Mesmo acorrentado, mesmo entre chibatadas e gritos, ele anunciava Cristo. Pregava com ternura, rezava com fervor, consolava os outros prisioneiros e falava de esperança, como quem já havia provado o gosto do céu. Suas palavras não eram de desespero, mas de salvação. Ele levava com sua voz uma luz que o mundo das trevas não podia suportar. Diante disso, os algozes decidiram silenciá-lo, e o fizeram de maneira brutal. Mandaram perfurar-lhe os lábios com ferro em brasa, e prenderam-lhe um cadeado à boca, de forma que não pudesse mais falar. Era como se quisessem apagar a palavra viva que ele encarnava. Mas o gesto covarde teve um efeito contrário. Tornou-se um símbolo. A imagem do sacerdote com um cadeado nos lábios espalhou-se entre os cristãos do norte da África e da Península Ibérica, como sinal de fidelidade extrema. Muitos começaram a invocá-lo como intercessor nas causas impossíveis, nas angústias que não podem ser ditas, nas dores que não encontram palavras. Mesmo impossibilitado de pregar, Raimundo seguia evangelizando com os olhos, com os gestos, com o silêncio. Seu sofrimento silencioso tornava-se pregação. Sua paciência transformava a cela em altar. Os carcereiros, antes indiferentes, começaram a respeitá-lo. Alguns se converteram, outros o temiam. Mas ninguém permanecia o mesmo após encontrar aquele homem sereno que carregava no rosto o reflexo do crucificado. Era como se o próprio Cristo, em sua paixão, estivesse ali, sendo revivido naquele corpo frágil, porém invencível. Durante 8 meses, Raimundo viveu nesse estado de suplício. Sua única força era a oração. Não podia celebrar a Eucaristia, mas vivia cada dia como um ofertório.
Não podia falar, mas sua alma entoava cânticos secretos. Não podia ensinar, mas formava discípulos com sua cruz. A prisão, que era para ser um castigo, tornou-se escola de santidade, e o cadeado, que deveria ser punição, tornou-se medalha de honra. A Ordem das Mercês, ao saber de sua situação, moveu-se com urgência. Foram necessários muitos esforços, negociações e orações, até que finalmente conseguiram pagar seu resgate. Quando Raimundo deixou a prisão, trazia no corpo as marcas de um martírio silencioso. Mas em seus olhos havia uma luz nova, um tipo de glória que só se encontra naqueles que, como São Paulo, podem dizer: estou crucificado com Cristo, vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ao regressar da prisão em Argel, com os lábios feridos e a alma transfigurada, Raimundo já não era apenas um religioso admirado, era um ícone vivo da misericórdia encarnada. A fama de seu testemunho espalhou-se por toda a Península Ibérica. Por onde passava, multidões se reuniam para vê-lo, tocar-lhe as vestes, pedir conselhos ou simplesmente ouvir o som da sua voz, agora restaurada, mas carregada de uma gravidade sagrada, como se cada palavra nascesse de um poço profundo de dor e graça. Não era o sofrimento que o tornava especial, mas o amor que ele cultivara dentro do sofrimento. Era o Cristo que irradiava através dele. São Pedro Nolasco, profundamente tocado pela coragem do discípulo, passou a confiar-lhe missões de alta responsabilidade dentro da ordem. Raimundo era chamado a formar novos religiosos, visitar comunidades, organizar missões de resgate e manter viva a fidelidade ao carisma original. Sua presença era como fermento. Onde chegava, a vida espiritual se revigorava, a caridade ganhava corpo e a esperança renascia. Era como se ele levasse consigo um sopro de Pentecostes por onde andasse, reacendendo os corações dos que haviam se acomodado ou desanimado no caminho. Foi nesse tempo que começou a circular o testemunho de curas e conversões atribuídas à sua intercessão. Pessoas doentes, ao rezarem com ele ou simplesmente ao tocarem em seu hábito, relatavam melhoras inexplicáveis. Corações endurecidos pela vida se quebrantavam diante de sua presença silenciosa, e muitos, especialmente os que haviam se afastado da fé por causa de tragédias ou escândalos, encontravam no rosto marcado de Raimundo uma ponte para retornar a Deus. Ele não condenava, apenas olhava, escutava, compreendia, e nesse acolhimento sem juízo, as almas se rendiam. Seu ministério nessa fase não era apenas de palavras, mas de escuta. Raimundo passava horas ouvindo confissões, aconselhando esposas aflitas, jovens confusos, anciãos arrependidos. Era o confessor dos esquecidos, o conselheiro dos que carregavam fardos invisíveis. E muitos diziam que, ao falar com ele, sentiam-se como que vistos por dentro, não com julgamento, mas com ternura. Era o dom da empatia santificada. Por isso, até hoje, ele é invocado como intercessor especial por aqueles que desejam a conversão de entes queridos afastados da fé. Seu exemplo é como uma prece viva que atravessa os séculos. Se você carrega no coração a dor de ver alguém distante de Deus, lembre-se deste homem que, mesmo silenciado por um cadeado, nunca deixou de amar, rezar e esperar. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você reza, e vamos juntos apresentar esses filhos ao olhar materno de Maria, assim como Raimundo fez em cada cela, em cada lágrima, em cada resgate. Nos últimos anos de sua vida, Raimundo foi escolhido pelo Papa Gregório IX como cardeal da Santa Igreja, um reconhecimento que expressava, mais do que honra, a confiança espiritual que o Santo Padre depositava em seu discernimento e em sua santidade. A notícia chegou a ele como uma cruz a mais e não como um prêmio. Raimundo nunca buscara status ou poder. Tudo em sua vida sempre fora movido por obediência, nunca por ambição. Mesmo diante de tal chamado, aceitou o título apenas por fidelidade à Igreja e não se mudou para Roma. Preferiu continuar vivendo como frade, pobre e entregue à missão. Mas o céu tinha outros planos. Quando partiu para encontrar-se com o Papa, disposto a obedecer mais uma vez,
não chegou a completar o percurso. Em Cardona, uma pequena vila da Catalunha, suas forças começaram a se extinguir. O corpo, marcado por jejuns, viagens, feridas e prisões, dava sinais de que a missão terrena estava próxima do fim. Não houve espetáculo, nem glória humana, apenas o silêncio da entrega. Recolhido, sem alarde, entregou seu último suspiro no ano de 1240. Como um grão de trigo que cai na terra e morre para dar fruto, sua partida deixou uma ferida entre os que o amavam, mas logo se tornaria fonte de milagres e devoção. Foi sepultado na Capela dos Mercedários em Cardona, e ali começou a crescer uma corrente de peregrinação, orações e curas. A fama de sua santidade se espalhou com rapidez. Em pouco tempo, fiéis de todas as partes da Espanha e além das fronteiras vinham pedir sua intercessão, e muitos retornavam contando graças extraordinárias. A Igreja reconheceu a obra que o Espírito Santo havia realizado através dele. Foi canonizado por São Pio VII e sua memória litúrgica foi fixada no dia 31 de agosto. É celebrado como patrono das gestantes, dos obstetras, das parteiras e das pessoas que sofrem caladas. Também é invocado como intercessor pelos que desejam proteger a dignidade da vida desde o ventre materno até a hora da travessia final. Sua vida é símbolo de que, mesmo nas prisões do mundo, a alma pode ser livre. Mesmo no silêncio imposto, a fé pode gritar. E mesmo entre correntes, o amor pode libertar. A história de Raimundo Nonato não terminou com sua travessia. Pelo contrário, ela continua em cada coração que decide entregar-se totalmente a Deus. Continua em cada oração feita por um filho afastado, em cada renúncia escondida, em cada confissão silenciosa. Ele é prova viva de que a santidade não é para os perfeitos, mas para os que se deixam moldar pela dor com amor. Como está escrito, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24. Após sua morte, o nome de Raimundo Nonato se tornou como bálsamo entre os corações feridos. Sua imagem, sempre representada com o hábito branco da Ordem das Mercês, a palma do martírio e um cadeado nos lábios, passou a ser sinal de esperança para os que não conseguem expressar suas dores, para os que sofrem calados, para os que intercedem por milagres impossíveis. Em cada rosto materno que teme por uma gestação difícil, em cada alma que não encontra palavras para pedir ajuda, em cada vida marcada pela espera da liberdade, ele se faz presente. O legado deixado por ele ultrapassa a memória dos feitos heróicos. Sua verdadeira herança é espiritual, uma forma de amar até o limite, de sofrer em silêncio sem perder a fé, de libertar mesmo estando acorrentado. Raimundo não é santo por ter suportado a dor, mas por ter transformado a dor em canal de graça. Por isso, sua figura ainda hoje comove, inspira e consola. Em um tempo em que tantos corações vivem presos por vícios, traumas, medos ou culpas, ele surge como testemunha de que a liberdade começa por dentro. Seus milagres continuam sendo relatados por fiéis ao redor do mundo, especialmente por mães que enfrentam complicações na gestação ou que temem por seus filhos. Ele é padroeiro das parturientes, daqueles que desejam um parto seguro da vida nascente. Mas também é invocado pelos que precisam de libertação espiritual, por aqueles que se sentem presos em situações sem saída, ou que aguardam com fé a volta de alguém à casa do Pai. Em cada súplica, uma chama. Em cada promessa, um eco do amor que ele viveu. A história de Raimundo Nonato permanece viva porque aponta para Cristo. Ele não se destacou por si mesmo, mas porque se escondeu no coração do Evangelho. Sua vida foi uma parábola encarnada da misericórdia. Suas ações falam mais alto do que discursos. Seu silêncio, forçado por correntes, grita até hoje nas almas que precisam de socorro. Ele nos ensina que há libertações que não acontecem com palavras, mas com a oferta silenciosa da própria vida. E talvez por isso, ele fale tanto à alma feminina materna sofrida. Ele compreende as dores escondidas, as preces murmuradas na madrugada, os pesos carregados em silêncio.
Seu coração foi moldado para compreender os que não são compreendidos. E é por isso que, séculos depois, sua história ainda nos convida à esperança. Hoje, ao recordarmos a vida de São Raimundo Nonato, não contemplamos apenas um herói da fé, mas um espelho para nossas próprias lutas. Aquele que nasceu em silêncio, foi ferido no silêncio e morreu no silêncio. Tornou-se um dos santos que mais fala as dores do nosso tempo. Sua celebração, no dia 31 de agosto, é mais que uma data. É um apelo à confiança. E como padroeiro das gestantes, dos partos difíceis e daqueles que sofrem calados, ele continua a visitar corações como visitava os cativos nas masmorras, com ternura, coragem e compaixão. Quantos de nós carregam correntes invisíveis, medos que não sabemos nomear, prisões interiores que ninguém vê, dores que o mundo ignora? A história de São Raimundo nos recorda que Deus não se esquece dos acorrentados. Ele entra nas prisões da alma. Ele escuta os gemidos que não viram palavras. E por isso nos dá santos como Raimundo, para nos lembrar que o amor que se cala por fidelidade é mais poderoso do que qualquer grito de desespero. Se você chegou até aqui, talvez traga no coração alguém que precisa ser liberto. Talvez você mesmo precise de uma libertação. Então, hoje, eleve uma prece. Peça, com fé, por aquela pessoa que você ama e que está afastada da fé, da Igreja, de Deus. Escreva o nome dela nos comentários como um ato de entrega e confiança. Vamos formar uma corrente de intercessão com Raimundo, o santo que amou com os olhos, que pregou com o silêncio, que libertou com as mãos vazias e o coração cheio de Cristo. E se esta história tocou sua alma, compartilhe-a, não como quem divulga um conteúdo, mas como quem acende uma vela na escuridão de outro. Curta, inscreva-se neste canal e espalhe a fé que liberta, porque há muitos ainda presos, e a luz de um testemunho pode ser o início de um milagre. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Rogai pelos que sofrem sem voz. Rogai pelas mães em aflição. Rogai pelos filhos que se perderam. Rogai pelos que, mesmo acorrentados, não desistem de amar. Amém.